Lula veta o fim das saidinhas de presos em datas comemorativas. Eu acho que é uma data comemorativa você estar preso e ser solto, né? Pois é. É verdade, uma comemoração. Mas as datas comemorativas são aquelas, né? A Páscoa, o Natal, o Dia das Mães e o Dia dos Pais, né? Já teve gente que matou a mãe ou o pai saiu no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Então, teve gente que matou os filhos e saiu no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Exatamente, saiu no Dia dos Pais e das Mães, a gente matou o próprio filho. Já teve tudo isso, né? Aqui. E, olha, eu queria que você desse uma olhada nessa foto. Eu escolhi especialmente essa foto porque o Lula tomou essa decisão de vetar o principal artigo do projeto de lei das saidinhas. Uhum. Ele tomou após se reunir e consultar o seu conselheiro, que é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Entende? O ocupante da presidência contraria o Congresso e veta o principal trecho do projeto de lei aprovado em março. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que o veto vai beneficiar um universo limitado, Brás. Apenas 118.328 presos. Apenas 118.328 presos. Apenas esses presos é que vão poder sair. Um Maracanã cheio de presos. Um Maracanã cheio de presos. Acho que o Maracanã tem uma capacidade menor que essa, viu? Ficaria gente para fora do Maracanã. Caramba. Tá? Então ele diz que esse é um universo limitado. O ocupante da presidência da República, Lula da Silva, do PT, contrariou a decisão do Congresso Nacional e vetou o principal trecho do projeto de lei que acaba com as saídas temporárias dos presos. Com o veto, Lula manteve as saidinhas para que os detentos visitem os seus familiares em datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Mães. O governo tentará emplacar a narrativa de que fez um veto pontual, quando, na verdade, o veto atinge o coração do projeto. Lula tomou sua decisão depois de conversar com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. À tarde, Lewandowski tentou justificar o veto do seu chefe. Abre aspas. Nós entendemos que a proibição da visita às famílias dos presos, que já se encontram no regime semiaberto, atenta contra os valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa e o princípio da individualização da pena, e na obrigação que o Estado tem de proteger a família. Não se falou nos direitos das famílias que são vítimas dessas pessoas, né? Aqui, o que eu acho mais interessante é a questão do número, né? Segundo Lewandowski, o universo de beneficiados é bastante limitado, palavras dele, e se resume a 118.328 presos. É um universo bastante restrito, reafirmou. Vamos fazer algumas contas aqui, Brás. 118, veja só. Em média, 5% dos presos que são liberados nas saidinhas não voltam. Ou seja, ficam nas ruas. 118 mil, 5%? 5% dá aí 120 mil, 12 mil mais ou menos, né? 12 mil. 5% seria 6 mil. Por volta de 6 mil presos. Ou seja, 6 mil, a cada feriado, 6 mil presos que não voltam para a prisão. Como são 4 grandes feriados que tem, acho que existem outros também, mas esses 4 principais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e Páscoa. Seriam, então, 6 mil a cada um desses, seriam 24 mil presos que voltam à circulação todos os anos. 24 mil presos nas ruas. E assim, voltam à circulação todos os anos. A grande pergunta é por quê? Porque sim. Porque sim. Porque eles assim decidiram. Né? E aí, os casos de presos, né, os terríveis casos, inclusive aquele caso do sargento, que foi o sargento Roger Dias, de 29 anos, que foi assassinado por um detento que se beneficiou da saidinha. Foi há poucos meses, né? Uhum. E o projeto de lei leva o nome dele, do projeto PM Sargento Roger. Então,
e foi aprovado pelo Guilherme Derrite. É interessante, o secretário de Segurança de São Paulo, que é deputado federal, né, está licenciado para exercer o cargo, ele foi exonerado pelo Tarcísio, pelo governador Tarcísio, apenas para poder participar da votação, porque foi ele o grande responsável por esse projeto. Então ele estava hoje nas redes, ontem já nas redes, aí assim, lamentando essa atitude do governo, né, essa decisão do Lula. E eu acho que, Brás, isso explica porque 4 de cada 5 detentos votaram no Lula. Isso explica porque a vitória do Lula foi comemorada em todos os presídios, né? Mas Isso assim, explica várias coisas. óbvio, Brasil, se você for um detento, um criminoso, Sim. que... Enfim, pronto, um criminoso, ponto, acabou. Sim. Por qual motivo você votaria em um outro candidato que não fosse o Lula? Pois é. Alguém... Não existe, né? Não existe motivo para... Agora, um detento não criminoso, existe? Existe. Sim. Esses aí que foram principalmente colocados lá pelo Lula, né? E pelo tutor dele, né? Como diz o Elon Musk, o carcereiro favorito dele, o Alexandre de Moraes. Agora, 5% dos presos não voltam depois da saidinha. Sim. E eles anunciam como se isso fosse um número absolutamente normal, gente. Sabe como é que é, né? Imagina, assim, é uma conta que não se admite para um fazendeiro que está tirando gado de um pasto e levando para o outro. Sim. A pessoa, toda vez que vai trocar o gado de pasto, 5% foge, some, é normal. Sim. Ou então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos dizer que você tenha lá uma quantidade de funcionários, tá, que trabalham para você na sua fazenda. Tá? Aí você tem que alimentar esses funcionários, você tem a obrigação de alimentá-los, né? E você imagina, então, que 5% desses trabalhadores ficam sem alimento. Você acha que os sindicatos iriam concordar com isso? Você acha que o Ministério Público do Trabalho ia achar uma coisa normal? 5%? Entende? 5% de algo que é hediondo em si. Ou seja, um sujeito que está condenado à prisão, né, está lá no sistema carcerário, ele recebe uma autorização para sair da cadeia e não volta. Quer dizer, isso é hediondo em si. Não, aí vão perguntar assim, poxa, então qual que é a alternativa para que essas pessoas não fujam, né? A alternativa é que elas não saiam. Não saiam. Porque é muito simples, porque assim, não existe um motivo plausível para você falar assim, não, mas que sabe como é que era? O preso, ele tem que sair da cadeia. Não, ele é um presidiário, ele só sai da cadeia quando ele cumpre a pena dele, ou, enfim, né, num país onde exista segurança jurídica e prove-se que a pessoa seja inocente. Mas estamos falando de outros presos aí, né? Falando dos presos comuns, criminosos, ladrões, assassinos, estupradores, enfim, todos os maníacos e psicopatas que nós temos atrás das grades, existe uma solução que eu estava comentando com o Brigui aqui nos bastidores, que é a solução pai do Július, pai do Cris, né? Que é o Július. Né? Para quem acompanhou todo mundo, a série lá, Todo Mundo Odeia o Cris. Né? Que é quando a pessoa lá fala para ele que se ele levar 2 daquele objeto, ele tem 30% de desconto. E ele responde, se eu não comprar nada, eu tenho 100% de desconto, né? Então, assim, se a gente fizer 2 saidinhas só por ano, vai ter 5% de fuga. Se a gente não fizer nenhuma, tem 0%. Tem 0% disso, porque a gente não está falando de gado que escapa do pasto. A gente não está falando de um cachorro bravo que escapa de um portão. A gente está falando de assassinos, de criminosos. E a quantidade que tem de registros de reincidências de todos os anos, quando tem essas saidinhas, enfim, né, o pânico nas cidades que tem presídios federais. O aumento do número de crimes. É estatístico isso. O aumento do número de crimes sempre que acontecem as saidinhas. O aumento do número de crimes. Olha, é um negócio assim, tipo uma noite do Walpurgis, assim, sabe? Sim. Abriram-se os portões dos infernos e os demônios estão soltos. Cada um que se cuide, se tranque dentro de casa, porque é a noite da bruxa, né? Essa noite da bruxa que
retratada no Fausto, né? A Noite de Walpurgis é o episódio Um dos episódios mais famosos do grande drama Fausto, né? De do Goethe. Goethe. É verdade. Então é isso. Eles vão continuar promovendo aí as noites das bruxas, né? Às nossas custas, né? Às nossas custas. Mas tem mais. Agora, o Congresso Nacional vai julgar, então, vai votar, né? Novamente, vai apreciar os vetos e as sanções presidenciais, né? Ele pode derrubar, o Congresso Nacional pode derrubar esse veto. É bem provável que o faça, que o veto seja derrubado. Mas aí tem uma outra coisa no Brasil, que se chama Supremo Tribunal Federal, né? E aí Pensou que levou? Pensou errado, mas pensou errado. Exatamente. Esse é o grande problema. O Supremo Tribunal Federal também que pode aí... Por que os deputados ainda perdem tempo trabalhando e eles simplesmente não ligam para o STF e perguntam o que pode ou não vocês pode? acham, né? O que é para fazer? Pronto. Né? Resolve. Seria mais fácil, Mais né? fácil. Pois é. Não sei nem por que a gente vota para deputado ainda com o STF aí cuidando da gente. O STF julgando e legislando. Agora, eu queria destacar duas coisas ainda nessa notícia. Primeiro, a preocupação que eles têm com as famílias dos presos, né? Bom, não existe a mesma preocupação com as famílias das vítimas dos presos, daqueles que foram vítimas dos criminosos soltos durante as saidinhas. Não existe essa preocupação, não existe nenhuma preocupação do atual governo com essas famílias das vítimas. E outra coisa, o Lewandowski disse o seguinte, que a primeira lei de saidinhas foi feita há 40 anos, ainda durante o governo Figueiredo, o último governo da ditadura militar. Ele disse o seguinte, nós não vamos vetar uma lei que a própria ditadura considerou necessária. Entendeu? É como se assim, a ditadura não pudesse cometer grandes erros, né? Grandes abusos, entendeu? Veja, isso começou no regime militar, quer dizer, essa cultura da bandidolatria, ela não começa com a nova república, não, já estava lá no governo militar, já foi feita uma lei nesse sentido, para soltar bandido durante os feriados, para soltar presidiário durante os feriados, já existia no governo Figueiredo. E o Lewandowski diz, nós não podemos ficar para trás da ditadura. Nós não podemos ser piores do que a ditadura. Entendeu? Foi o outro argumento que convenceu o Lula. Havia muita discussão dentro do governo a respeito desse veto, né? Você sabe que causou uma grande polêmica dentro do governo. O pessoal mais à esquerda, o pessoal mais identitário, por exemplo, o pessoal dos direitos humanos e tudo mais, queria o veto integral. E aí o Lewandowski chegou com esse bem bolado aí de um veto supostamente parcial, mas que vai, na verdade, no coração do projeto. Ele vai no coração do projeto. Mata o espírito da lei. Mata o espírito da lei, exatamente.